O que o cliente espera de um profissional de marketing digital? Mais faturamento? Mais likes? Mais compartilhamento? Mais vendas? Postar em redes sociais? Enfim, é isso que a gente vai descobrir aqui no vídeo de hoje. Olá a todos, para você que está chegando, esse é o canal da Nova Escola de Marketing. Meu nome é Maurício Zani e nesse canal você aprende mais sobre comunicação, publicidade e marketing. Se você gostar desse vídeo, deixa o seu like, também considere aí se inscrever e também ativar as notificações para que você fique sabendo quando sair novos vídeos aqui no canal. Bom, o que o cliente espera de um profissional de marketing digital? Primeira coisa que eu queria começar falando é do elefante na sala. Sabe aquela historinha que tem um elefante na sala e ninguém repara e ninguém fala sobre o elefante? Então, já quero começar a falar sobre esse elefante, né? O mercado acabou, talvez, educando errado alguns clientes, ou os clientes educaram errado, enfim, não sei onde começa o problema aí, mas que um profissional de marketing digital serve para postar em rede social, né? Isso é um grande problema. Um trabalho de marketing digital não se começa assim, nem sequer começa se falando tem que postar na rede social, tem que alimentar, né, os perfis de redes sociais como se fosse um bichinho lá que você tem que ficar alimentando, né? Senão ele morre. Simplesmente não funciona assim, tá? Se o cliente já vem com essa mentalidade, já você vai ter que fazer um trabalho de educação. Você vai ter que mostrar para ele que esse não é o caminho das pedras, né? A primeira coisa a se fazer, de fato, é um raio-x da empresa, o posicionamento da marca, entender quais são os clientes atuais, qual é o posicionamento, para daí sim escolher os canais. Se o cliente já começa te trazendo aí os canais prontos, então você já imagina que ele tem algum planejamento estratégico, que algum profissional de marketing fez. Se não fez, foi o próprio empreendedor que fez ou a empresa que fez. Então você precisa entender em que terreno você está pisando, mas é comum muitos empreendedores, negócios pequenos, negócios locais terem essa expectativa de que o profissional de marketing digital ele tem que alimentar a rede social. O trabalho de marketing digital vai muito além de rede social. Você tem vários projetos nos quais nem contempla a rede social, né? Você pode ter projetos focados totalmente no Google, por exemplo, né? Então, assim, tudo depende de uma série de fatores. Então, já queria começar lidando com esse assunto mais delicado, porque realmente é um problema, tá? É um problema que muitas vezes o profissional quer fechar um contrato específico, de repente de SEO, e às vezes acaba se vendo obrigado a pegar o serviço de alimentar redes sociais. E uma coisa completamente, às vezes, fora do plano estratégico, o profissional não está preparado para fazer aquilo, não tem ali alguém na equipe para trabalhar com aquilo, e aquilo acaba se tornando um problema, um engodo, né? É muito bom entender o que é que o cliente espera, né, de um profissional de marketing digital. A primeira coisa é se entender que, por mais que ele tenha essa expectativa, você precisa novamente educá-lo a seguir o caminho correto, que é primeiro pensar num planejamento estratégico para daí entender quais são os canais a serem desenvolvidos. Bom, superado aí esse tema mais delicado ou polêmico, acho que o segundo tema aqui, ou a segunda coisa que realmente eu acho que é muito óbvio, e aí sim é um tema que, embora o cliente ele possa às vezes exigir demais, mas é sim uma coisa que nós, profissionais de marketing, precisamos vestir a camisa e lidar com isso, que é a venda. Então, eu acho que a primeira coisa, tirando a expectativa errada, mas a primeira coisa que o cliente espera, e aqui o cliente pode ser, se você é um consultor de marketing digital e atende empresas, marcas, negócios locais, grandes, médias empresas, aqui não importa. Ou se você realmente trabalha aí ou pretende trabalhar no departamento de marketing de uma empresa. Então vamos entender o cliente como quem está demandando aí um trabalho de marketing, né? Então a primeira coisa para mim, na minha opinião, que o cliente espera é venda, é faturamento. E tá tudo certo, tá? Essa expectativa é a expectativa que realmente deve ser colocada nas costas de um time, de uma equipe de marketing. O que acontece muitas vezes é que o cliente
ele acaba tendo uma expectativa muito alta em cima de uma equipe muito pequena. Então, muitas vezes, principalmente consultor de marketing digital sofre demais com isso. Acaba fechando um contrato e precisa de uma série de recursos e de profissionais ali para conseguir se chegar na venda. E aí ele é obrigado a assumir um monte de tarefas. E muitas vezes essas tarefas não têm necessariamente, não estão linkadas ali com o trabalho de marketing. Por exemplo, o trabalho de comunicação. Embora a comunicação seja a principal ferramenta do marketing, você precisa de um time de comunicação desenvolvendo isso. Então, se você tiver que postar em redes sociais, se você tiver que produzir artigos para blog, se você tiver que gerir uma campanha, criar uma campanha de anúncios, né? Fazer a gestão dessa mídia no Facebook, no Google, aonde for, você vai precisar de um time todo. E muitas vezes um único profissional, muitas vezes o consultor, assume essa tarefa. Ou se você é contratado e acabou de ser contratado para trabalhar no marketing de uma pequena, às vezes até média empresa, você entra sozinho e você é obrigado a fazer o trabalho de uma equipe toda. E essa expectativa é colocada em cima de você e simplesmente você não consegue lidar com isso, né? A maioria dos profissionais não consegue lidar com isso. Então, o primeiro ponto aqui a entender é a expectativa do cliente de faturamento e vendas é totalmente legítima. O profissional de marketing tem que responder por isso, mas o profissional tem que ter a capacidade, a maturidade de entender o trabalho de várias áreas não pode ser desenvolvido por uma única pessoa. Um trabalho de comunicação, edição de vídeo, edição de imagem, design gráfico, implementação no site, enfim. Você tem que ter um time atrás para conseguir desenvolver isso, e o papel do profissional de marketing digital é comandar tudo isso. Ele precisa sim ter a visão generalista, né, de várias áreas do marketing e do marketing digital, mas ao mesmo tempo, sozinho, muito provavelmente ele não vai conseguir desenvolver tudo isso. Isso é muito comum, parece tão óbvio falar tudo isso, mas isso é muito comum, seja enquanto um consultor, seja enquanto uma única pessoa, ou mesmo que você trabalhe com mais alguém no seu time, ainda assim, a gente provavelmente está falando de tarefas que demandam muito mais profissionais, né? Para conseguir tocar uma máquina de comunicação. Não é uma tarefa simples, né? Então, é muito importante entender isso. A maior parte dos problemas está linkado sempre nisso, um acúmulo de função em cima do profissional de marketing. Também, às vezes, uma falta de experiência do profissional entender, olha, não dá. Com esse orçamento que você tem, não dá para fazer tudo isso. Vamos fazer uma coisa só? Vamos atender um canal só? Vamos contratar alguém para produzir vídeos no YouTube, por exemplo, ou vamos contratar um redator e eu toco marketing, mas esse redator no blog nós vamos fazer uma estratégia de SEO. É isso que é possível ser feito. Então, para verbas reduzidas, pequenas equipes, times de marketing reduzidos, é preciso que o profissional tenha essa visão para daí sim poder responder pela venda. Porque muitas vezes o profissional acaba se perdendo em várias áreas e fica fazendo trabalho braçal e não foca e não responde pela venda e não consegue ter a visão generalista, a visão ampla, tá? Essa expectativa que é do cliente, ela é legítima, mas é preciso desenvolvê-la junto com o cliente. A primeira coisa que você precisa fazer é um alinhamento de expectativas, né, com o cliente, para alinhar, para ele entender que ele não tem, né? Muitas vezes é o cliente que não tem os recursos necessários para conseguir atingir aquela quantidade de estratégias, canais ou conteúdos que ele quer desenvolver no marketing digital. Então, você precisa, junto com o cliente, levar ele a entender tudo isso e não simplesmente ir assumindo função e muitas vezes acaba fracassando e aí você vai se sentir mal por isso, quando na verdade o erro nem começa em você. Você não deveria estar fazendo a quantidade de coisas que está fazendo, você deveria estar mais focado em realmente trazer o resultado. E para isso você precisa dar um passo atrás e ter mais pessoas na equipe. E outro ponto é justamente essa sinceridade que o cliente também espera que você tenha. Então muitas vezes a gente quer vender uma coisa que é muito difícil
e aqui também vale frisar, vender é muito difícil. Fazer uma venda não é uma coisa simples. Muitas vezes, vários fatores nem estão na mão do departamento de marketing, do profissional de marketing. Então, às vezes, você entra como um consultor para atender uma determinada área, mas você não controla, por exemplo, a área comercial. Você pode estar gerando leads e a área comercial não tem capacidade de fazer o fechamento dessas vendas. E aí você precisa entender tudo isso. Como é que você vai responder pela venda se o departamento comercial da empresa não está conseguindo vender? Ou se é uma empresa pequena, nem departamento comercial tem. Então, muitas vezes a gente quer fazer uma venda, às vezes prometer para o cliente que ele vai melhorar os resultados, ou se você trabalha dentro de uma empresa também, dizer que é possível melhorar em X%, ou chegar em determinado lugar, mas tem várias outras coisas da empresa que estão erradas. O posicionamento às vezes está errado, a marca está errada, e tem coisas que não vão estar na tua mão. Então você precisa ser sincero em como é difícil fazer uma venda e criar esse alinhamento de expectativas com o cliente. Então é um desafio gigante chegar numa venda e é por isso que aqui na Nova Escola de Marketing a gente tem vários vídeos aqui no canal e também vários cursos justamente tratando desse desafio que é conseguir fazer uma venda.